no nosso coração vai ser semeado mais uma vez a palavra de Deus, porque assim, a palavra de Deus vai procurando um terreno fértil e quer tocar agora no teu coração. Então eu quero convidar você a rezar comigo agora pelo Padre Djalma, que vai trazer para nós a palavra, vai trazer para nós a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma os nossos corações. Você que está aqui, você que está em casa, estenda a mão sobre a vida do Padre Djalma e ore ao Senhor, peça a graça do Espírito Santo. Senhor Deus, nós te pedimos em nome de Jesus, derrama agora a graça do Espírito Santo para esta nova missão, que do teu coração aberto, Senhor, seja derramado agora a abundância do Espírito Santo sobre a vida deste teu filho, para que ele seja sinal de Deus, para que ele seja boca de profeta, para que uma palavra de unção chegue aos nossos corações, para que o nosso coração seja impactado pela palavra da salvação. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo e toma conta da vida do Padre Djalma. Vem Espírito Santo e toma conta da nossa mente e do nosso coração, para que estejamos abertos a fazer essa experiência. Muito obrigado, Espírito Santo de Deus, muito obrigado. Mergulhe agora na experiência do Espírito Santo e descobri suas riquezas em meu coração, e descobri suas riquezas em meu coração. Quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir suas riquezas em meu coração, e descobrir suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito Santo de Deus. Com alegria eu entro na sua casa, com esse apoio aqui de toda essa equipe, desses meios, para transmitir a você, a sua família, a palavra de Deus. Que bom também que a igreja utiliza desses meios de longo alcance, e nesses tempos de pandemia, com presenças menos numerosas, inclusive em nossas assembleias dominicais, da celebração eucarística, esses meios podem alcançar as pessoas em suas casas. Por isso, com alegria, partilho com você a palavra. Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo forte de conversão, em que Deus chama o seu povo, e que nós recebemos as cinzas como sinal de penitência diante de Deus, de volta para o Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, famílias, este é o apelo de Deus, esse é o convite de Deus, para que voltemos para Ele, que tanto nos ama e nos espera. O tema que quero partilhar com vocês nesse momento tem uma amplitude maior, mas ao mesmo tempo nós estamos nele, obviamente. É o tema: feliz a nação
que tem o Senhor por seu Deus. É o Salmo 32, 12. Um salmo maravilhoso, que fala da supremacia de Deus diante da natureza, da sua obra criada. Fala também do povo eleito, o povo de Israel, mas também fala das nações pagãs, apresentando a soberania de Deus. A soberania de Deus. Há pouco, meu irmão sacerdote falava exatamente quando o Espírito Santo veio, também os pagãos o receberam e glorificavam a Deus. Deus destina seu amor a todos os povos, a todas as nações, e é feliz a nação que acolhe a pregação do Evangelho, que acolhe e tem o Senhor por seu Deus. Uma mensagem tão importante, nesses dias em que, aliás, essa pandemia veio demonstrar que, aliás, o Papa Francisco também falou isso, veio demonstrar que nós estamos muito ligados. Também os países ricos foram atingidos como os pobres. Isso vem ser um grito também de solidariedade entre as nações. Veio demonstrar nossa fragilidade, nossa necessidade de solidariedade, inclusive entre os povos, entre as nações. E o Papa Francisco nos convida que possamos sair dessa pandemia com lições aprendidas. Também as famílias, quantas tribulações, dificuldades, inclusive aquelas que perderam seus entes queridos, vivendo todo esse dilema, mas ao mesmo tempo encontrando a partir da criatividade espaços de ouvir a palavra, de orar, também espaços de partilha, de unidade na família. É muito importante, meus irmãos e irmãs, aquilo que disse nosso Senhor: não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso se aplica obviamente também em sentido coletivo. Por isso, com o Salmo 32, exclamamos: feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Oxalá, como falara já o Papa São João Paulo II, e depois o Papa Bento repetiu, assumindo o pontificado: abrir as portas ao Redentor, abrir as portas ao Redentor, não tenham medo. E o Papa Bento disse: ele não tira nada, ele dá tudo. Pelo contrário, quando o ser humano se afasta do mistério, se fecha a sua vocação transcendente, disse o Papa, ele se esvai, ele se desumaniza. E é isso que vemos no drama da história humana. Por isso, se falamos em sentido individual, familiar, grupal, falamos também em sentido, numa amplitude coletiva maior. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Nação brasileira, acolha a boa nova do Evangelho. Quantas vicissitudes, quantas dificuldades nessa grande nação, nessa nação continental. Tive a oportunidade de fazer o mestrado por 2 anos em Bogotá, Colômbia, pelo CELAM, e os vários colegas de outros países da América Latina, todos comentavam a extensão do Brasil, um país de extensão continental, e quantas riquezas, em todos os sentidos. Acolham a mensagem da salvação.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus e que tem também sua Santíssima Mãe como patrona. Feliz a nação. Esse salmo tem como que a introdução um convite ao louvor. Esse programa, estive aqui já faz mais de 20 anos, era padre jovem, aqui mesmo nesse estúdio, e desde aquele tempo é também um programa recheado de oração, de louvor, de ação de graças, de cantos, também com os instrumentos, Esse salmo começa convidando ao louvor. Esse convite para que possamos nos colocar sempre mais na presença do Senhor em oração, louvando, bendizendo o Senhor nosso Deus. Tributai ao Senhor, ó filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e poder, rendei-lhe a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor com ornamentos sagrados. O convite ao louvor. E quantas passagens nas Sagradas Escrituras, desde os Salmos, a nos convidar ao louvor, à ação de graças. Desde os Salmos têm mais a perspectiva de louvar pela criação e pelas ações libertadoras de Deus na história do povo. O Novo Testamento, sobretudo, irá convidar-nos a louvar pela obra redentora realizada por Cristo na história humana, que se destina a todas as nações. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Essa palavra no início desse versículo, feliz a nação, quer dizer bem-aventurada. O Senhor também proferiu bem-aventuranças, capítulo 5 de Mateus, no início do Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pobres, os mansos, os que sofrem perseguição, os que têm fome e sede de justiça. O Senhor também tem uma bem-aventurança para as nações, em sentido coletivo. Feliz, bem-aventurada a nação que tem o Senhor por seu Deus. Oxalá as comportas das instituições, dos estados, das nações, das etnias, das tribos, das cidades, dos estados, possam se abrir para acolher a mensagem da salvação a partir de cada coração, porque essa resposta é pessoal e intransferível. É você também, meu irmão, e o nosso país será melhor, será um país mais cristianizado, na medida que cada brasileiro acolha essa boa nova do Evangelho e faça adesão à pessoa de Jesus Cristo na sua vida. É assim que a nação pode dizer realmente que é feliz e que é uma nação cristã. Desde o começo da nossa história, a presença dos missionários. Frei Henrique de Coimbra celebrou a primeira missa no Brasil. Diante dos indígenas foi erigida a cruz. Diz os historiadores que daquela caravela, que os indígenas ficavam admirados.
E também eles queriam como que expressar sentimentos de religiosidade, vendo também os recém-europeus chegados no nosso país, prestando culto ao Senhor, celebrando o mistério da nossa salvação. E essa nação foi chamada no início, Terra de Santa Cruz. Traz a marca da sua cruz desde a chegada dos primeiros missionários, trazendo o anúncio da Boa Nova, deixando suas terras, no idealismo grandioso, em evangelizar, em catequizar os indígenas, acompanhando também os imigrantes que vinham, para que não ficassem sem pastoreio eclesial, acolher a boa nova do Evangelho. Esta nação tem a sua marca. Por isso, meus irmãos, somos chamados a interceder pelo Brasil, num clamor em toda a nação. Escutava 2 anos atrás um retiro de sacerdotes da Renovação Carismática Católica em Aparecida, e veio um irmão da Índia que tem impulsionado experiências de intercessão em vários países, e ele testemunhava a nós sacerdotes que a partir da escuta de Deus, a partir de intercessão profética, muitas vezes ele tem visto o agir de Deus em muitas nações, guardando, intervindo para livrá-los de situações mais adversas. Rezamos por tantas coisas, devemos rezar também pelo nosso país. Aliás, há uns 2 anos atrás, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, inclusive, elaborou uma oração de intercessão pelo Brasil, sugerindo que nos colocássemos em oração pela nação. Exerça seu sacerdócio batismal. Você participa do sacerdócio de Cristo. Eu como sacerdote, nós como sacerdotes exercemos esse ministério como Cristo cabeça, mas você, pelo batismo, participa do sacerdócio de Cristo e é chamado a rezar pela salvação do mundo, rezando especialmente pelo nosso país, pelo avanço da Boa Nova na nossa nação, pela paz, pela justiça, pelo diálogo, pela união, para que seja de fato uma terra pautada nos valores do Evangelho e do ensino social da igreja. Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus. Deus escolheu primeiro um povo. A partir da sua pedagogia salvífica, Deus elegeu um povo, o povo de Israel. Mas ele expressa também, e aí a partir dos Salmos, a sua soberania sobre todas as nações. Deus designa enviar seu Filho através de um povo, o povo de Israel. Israel é como que um reino de sacerdotes, chamado a prestar culto ao único e verdadeiro Deus, inclusive em nome das nações que não o fazem. Mas estudando a história de Israel, vemos quantas vezes a infidelidade, quantas vezes não foram fiéis à aliança com o Senhor. E aí Deus suscita profetas para denunciar, para chamar o povo à conversão, para chamá-los à fidelidade à aliança. O profeta Oséias, no livro do profeta Oséias, Deus compara
as infidelidades do povo, inclusive caindo em idolatrias de povos vizinhos, de povos pagãos, adorando falsos deuses dos pagãos. Deus compara a um adultério. E Deus se compara também ao profeta que acolhe de novo a sua esposa infiel. Esse é o Deus amor. E é a partir dessa experiência de Israel, desde os primórdios da sua história, em que pecava e Deus perdoava, pecava e Deus perdoava, inspirados pelo Espírito Santo, chegam à convicção do atributo maior de Deus, como disse o Papa São João Paulo II e o Papa Francisco, no ano da misericórdia. O maior atributo de Deus é a misericórdia. O Salmo 135 vai falar dos feitos de Deus na história de Israel, e vai repetir como que num refrão, porque a sua misericórdia é eterna. O Papa Francisco disse: Deus não se cansa de perdoar. Nós podemos cansar de pedirmos perdão, mas Deus não se cansa de perdoar. Sua misericórdia é infinita. É tirado do livro do profeta Jeremias aquele versículo que deu origem depois ao cântico: com amor eterno eu te amei. Tirado do livro do profeta Jeremias. Esse amor infinito de Deus que sempre nos perdoa. Quão grande deve ser a nossa gratidão ao Senhor pelo perdão de nossos pecados. Me recordo de Dom Eusébio, cardeal, que me ordenou, faleceu poucas semanas atrás. Foi cardeal do primeiro bispo de São José, arcebispo de Florianópolis e depois arcebispo cardeal do Rio de Janeiro. Ele dizia o seguinte: pode ter a alegria maior de que uma pessoa que escuta do sacerdote: eu te absolvo dos teus pecados. Pode ter alegria maior que aquele que sai do confessionário livre como um passarinho. Quão grande deve ser a nossa gratidão pela misericórdia do Senhor, que é eterna, que sempre nos perdoa, que nos ama de forma infinita. O seu maior atributo é a misericórdia. Deus perdoa seu povo sucessivas vezes, chamando a conversão. E através dos profetas exorta: volta meu povo, volta meu povo. Ah, se Israel me escutasse, se Israel me escutasse. Deus fala também a cada batizado: a você, ah, se você me escutasse e vivesse o seu batismo. A partir das tantas infidelidades do povo na história, Deus não só os perdoa, mas os projeta para um futuro mais promissor, falando inclusive de uma nova aliança com o povo, uma nova aliança. Jesus vai selar no seu sangue esta nova e definitiva aliança. Por isso repetimos as palavras da instituição em cada Eucaristia: este é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Nova e eterna aliança no seu sangue. Cada Eucaristia celebramos. Somos como que atingidos pelo mistério da salvação do Senhor. E é atualizada esta realidade da nova e eterna aliança, do mistério pascal de Cristo. Mas isso foi a promessa realizada por Deus. Deus
fala de uma nova aliança que iria selar. Também, alguns salmos já vislumbra essa soberania de Deus e a destinação universal da redenção que Cristo operará. Alguns salmos convidam ao louvor. O menor salmo da Bíblia é o Salmo 116. Louvai o Senhor todas as nações, louvai-o todos os povos, porque sem limites é a sua misericórdia para conosco, e eterna a fidelidade do Senhor. Sem limites é a sua misericórdia. Louvai todas as nações, todos os povos. Santo Agostinho disse: Deus dispôs os 2 mandamentos, de modo que o Antigo Testamento se fizesse claro no Novo, e o Novo já estivesse latente no Antigo. Portanto, Cristo exerceu seu ministério com algumas incursões em territórios pagãos, além Mar da Galileia, território dos pagãos, Galileia dos pagãos, acolhendo também pagãos, como a Ciro-Fenícia, o centurião romano, mas ele exerceu sobretudo em Israel. As ovelhas perdidas, tenho que ir, as ovelhas perdidas de Israel. Mas, depois da sua paixão, morte e ressurreição, aparecendo aos seus apóstolos, ele vai enviá-los em missão até os confins da terra, a todas as nações. O lema da Jornada Mundial da Juventude, Mateus 28:19, ide pelo mundo inteiro, façam discípulos meus entre todas as nações. Portanto, enviou seus apóstolos, enquanto que Marcos contempla mais essa missão universal na perspectiva desse primeiro anúncio: ide pelo mundo inteiro e proclamai, pregai, querigma. É o primeiro anúncio, é o anúncio da paixão, morte e ressurreição do Senhor para a nossa salvação, e diante do qual é necessário dar uma resposta de conversão, como Pedro, no dia de Pentecostes, quando indagaram dele: que podemos fazer, irmãos? Após sua proclamação querigmática, Pedro como que concluiu essa pregação dizendo: metanoia, arrependei-vos, cada um de vós seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Marcos coloca mais nessa perspectiva do primeiro anúncio, do querigma. Mateus: ide pelo mundo, ensinai todas as nações a observar o que eu vos tenho dito. Um sentido mais catequético, de formar discípulos. Por isso, o lema da Jornada Mundial no Rio de Janeiro: ide pelo mundo inteiro, fazei discípulos meus entre todas as nações. O documento de Aparecida convidou a sermos discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Este chamado, meus irmãos e irmãs, se dirige a todos, independente do estado de vida. Aparecida diz: todos são chamados a serem discípulos missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer a você hoje, meu irmão, minha irmã, você também na sua casa, não existe projeto de vida mais fascinante do que ser discípulo missionário de nosso Senhor Jesus Cristo.
e esse mandato se dirige a todas as nações. Aí então o evangelho vai se dilatar, vai transpor os muros do judaísmo e vai atingindo as nações. Pedro é escolhido por Deus em primeiro lugar para anunciar a família de Cornélios, capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos. E quando Pedro está pregando, o Espírito Santo se derrama e eles oram em línguas. E Pedro diz: não podemos negar o batismo àqueles que Deus já concedeu o Espírito Santo. Porém, sabemos que esta controvérsia se estendeu. Capítulo 15, é convocado o concílio de Jerusalém, diante do anúncio em Antioquia do Evangelho aos que eram pagãos, não eram propriamente dentre o povo judeu, mas eram pagãos. Diante das controvérsias que gerou na comunidade de Antioquia, os apóstolos convocam o concílio de Jerusalém. O concílio de Jerusalém. E é bonito aquilo que Pedro diz, citado por Tiago: o amor de Deus e o seu desígnio de salvação. Atos capítulo 15, Pedro, presidindo o concílio de Jerusalém, inspirado pelo Espírito Santo, disse, segundo Tiago: Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxesse o seu nome. Deus destina seu evangelho a todas as nações, também aos pagãos. Ide pelo mundo inteiro. Graças a esse mandato, irmãos, graças a esses envios missionários do ressuscitado, graças também à obediência missionária dos apóstolos e evangelistas, é que o evangelho chegou até nós. Como devemos ser gratos, às vezes com os leigos presidindo algum momento celebrativo de renovação dos compromissos batismais. Aliás, já o Concílio de Trento recomendava renovar os compromissos batismais. Já esse concílio indicava isso. Então, algum momento de retiro, fazendo a renovação dos compromissos batismais, me dirijo as pessoas que estão fazendo o retiro e digo: pense naqueles que viveram a fé antes de você, daqueles que transmitiram a boa nova e foram passando de geração em geração a boa nova do evangelho até que chegasse aos seus pais, e seus pais pedissem o batismo à igreja, em seu nome. Algo grandioso. Nosso Senhor disse: ide pelo mundo inteiro, dilatando o evangelho, fazendo transpor os muros do judaísmo. Ide pelo mundo inteiro, todas as nações, proclamai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você foi batizado, meu irmão. Que grandeza é ser batizado. Que herança maravilhosa é ser batizado. Porém, quantos que infelizmente não estão vivendo o seu batismo? De forma que aquilo que Cristo disse: ide pelo mundo inteiro, pregue o evangelho batizando. Hoje também, pregue o evangelho aos batizados. Ide e evangelizai os batizados, para que de fato possam acolher a boa nova, abrir-se à obra salvífica de nosso Senhor Jesus Cristo. Que obra grandiosa Deus fez em nosso favor.
Feliz a nação que tem o Senhor por seu Deus, quando Cristo envia os seus apóstolos a todas as nações, até os confins da terra. Ele está, na verdade, dirigindo a todos os povos, a todas as nações, desejando que cada nação, que cada país seja feliz por tê-lo como Deus. Por tê-lo como Deus. Como somos gratos aos missionários e missionárias, dando suas vidas pela proclamação da Boa Nova. Inclusive, alguns sendo martirizados. Quanto devemos ser gratos. Deus deseja que nossas nações possam escancarar, abrir as portas ao Redentor, ao seu Filho, proclamando sua soberania na história, deixando que seu evangelho penetre também nas instituições, nas leis. Como dizia São Paulo VI em Evangelho Nunciante, a evangelização não deve ser um verniz, deve penetrar, produzindo transformações, enculturando, como tem repetido a igreja. Por isso a importância de abrir o coração. A boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. Desde o ventre da minha mãe já me conheci. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Mesmo sendo tão pequeno, me deste autoridade de teu nome anunciar a paz e a liberdade. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Jesus, nós queremos pedir a felicidade para o nosso Brasil. Sim, Senhor E esse Jesus. país tem que conhecer nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, Senhor. Nós precisamos que o Senhor esteja conhecido em todos os recantos do nosso querido Brasil, terra de Santa Cruz. Jesus, o Senhor derramou seu sangue para todos nós aqui no Brasil e no mundo todo. Mas te pedimos, Jesus, derrama agora teu sangue precioso sobre cada brasileiro, para que todos sintam que o Senhor é nosso Deus, Salvador, que só ao Senhor Jesus nós devemos gratidão, honra, poder, glória. Senhor Jesus, venha abençoar os nossos governantes, venha abençoar, Jesus, o nosso presidente e todos os ministérios, para que eles reconheçam que somente o Senhor é o Deus Todo-Poderoso que governa sobre cada um deles. Muito obrigado, Jesus. Vem, Senhor Jesus. Queremos, Senhor, cumprir a tua palavra que diz: quero que orem, erguendo as mãos,
por todos os homens, também por aqueles que exercem autoridade. Oramos, Senhor, por todos, homens e mulheres no nosso país, em cargos públicos, Senhor. Faz que a sua palavra ocupe seus corações e que eles possam exercer suas funções, comprometidos com o bem comum, com os valores da sua palavra, com a justiça e com a paz, em atitude de diálogo, Senhor, comprometidos acima de tudo com o bem comum, entendendo, Senhor, que toda função política só se justifica a partir do compromisso como serviço ao povo, Senhor. Opera com teu poder sobre as instituições do nosso país, Senhor. Estamos percebendo, Senhor, nos últimos tempos, certas tensões e divisões que têm se acentuado, não só no nosso país, em todo o mundo. Queremos orar, Senhor, pela unidade do país, Senhor, do Brasil, comprometido com o bem comum, com o sã pluralismo político, mas comprometidos acima de tudo com o bem comum, Senhor, numa atitude de diálogo e de cooperação, porque acima de tudo, como dizia o Papa Leão XIII, abaixo da glória de Deus, o bem maior é o bem comum. Senhor, nós queremos pedir uma graça especial agora, que é o desejo do teu coração para o mundo inteiro, para o Brasil, para o mundo inteiro, fazer uma experiência pessoal com o Espírito Santo. Se há algo que nos impulsiona para a missão, se há algo que nos leva a anunciar explicitamente o nome de Jesus, é a força do Espírito Santo. Porque quando nós ouvimos dizer assim, feliz a nação que tem Deus como seu Senhor, e agora, mediados pela graça do Espírito Santo, nós entendemos, é se submeter ao senhorio de Jesus. Aí sim, uma nação nova, um novo povo, novas vidas transformadas pelo impacto do Espírito Santo. E aí sim, falar explicitamente do nome de Jesus, como Pedro fez depois que saiu daquela sala do cenáculo, impulsionado pelo Espírito Santo, sem medo algum, anunciou o nome de Jesus para aquela multidão que se converteu. Então eu convoco você agora a rezar, pedindo a graça do Espírito Santo, para se submeter pela força do Espírito Santo ao senhorio de Jesus. Feliz dessa nação que tem Deus como seu Senhor. Feliz daquele que faz uma experiência com o Espírito Santo e se deixa conduzir por essa graça. Senhor, nós queremos te pedir agora, humildemente, como nós estamos agora, Senhor, necessitamos fazer uma experiência com o Espírito Santo. Vem sobre nós, Espírito Santo de Deus, leva-nos a reconhecer Jesus como nosso único e verdadeiro Senhor, e viver as consequências desta unção sobrenatural, viver a unidade, viver a justiça como consequência dessa graça do Espírito Santo em nós. Vem, Espírito Santo de Deus, sobre aqueles que estão nos acompanhando agora em casa, que estão fazendo uma experiência de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre cada um de nós aqui, para que vivamos essa experiência. Começa a clamar, igreja, povo santo de Deus, peça essa graça. Nós queremos e precisamos ser impactados. Essa é a resposta de Deus para você, é a resposta de Deus para a sua casa, é a resposta de Deus para a sua comunidade. Ser conduzido pelo Espírito Santo. Vamos pedir o batismo do Espírito Santo sobre a nação brasileira, com autoridade, com poder, como o Padre ministrava. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3, Paulo vai dizer: ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não está no Espírito de Deus. Vem, Espírito, sobre a nossa terra. Vem, Espírito, sobre a nossa nação. Vem, Espírito, sobre o povo brasileiro. Vem sobre a igreja do Brasil. Derrama, Senhor, o teu Espírito sobre nós. Vem, Espírito Santo. Vem em nome de Jesus. Vem, Espírito. Vem, Espírito.
Vem Espírito Paráclito, vem fogo abrasador, vem fogo devorador, vem nos consumir, Espírito, para que possamos viver a Tua palavra. Que possa vencer. Não há. Declaremos isso. Não há. Não há mal que me possa Essa declaração vencer. tem que ser na força do Espírito. Não É Ele há. quem nos conduz para isso. Não há. Levante seus braços, comece a dizer: Não há. nada vai nos impedir de fazer essa Não há experiência mal pessoal que com me Jesus. possa vencer. Não há. Cante e se convença dessa certeza. Não há mal Não que há nos mal possa vencer. que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Bendito seja, Senhor Jesus. Bendito seja. Bendito seja. Eu quero insistir nisso ainda. Você que está aqui, você que está aí na sala da sua casa também, reúna-se com os seus. Está bem próximo aí, você aí na sua casa, você pode fazer isso para pedir a força do Espírito Santo. Ao ouvir essa palavra, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, não há outra maneira de entender isso a não ser se submeter ao senhorio de Jesus. E ninguém faz isso por conta própria. Ninguém faz isso dizendo assim: não, eu tenho força de vontade, eu vou viver na justiça. Eu tenho força de vontade, eu vou viver na santidade. Eu tenho força de vontade. Não, deixa de lado isso imediatamente e se submeta à graça do Espírito Santo. Você que está aqui, coloca a mão sobre o seu coração. Nós que estamos aqui à frente, nós vamos orar agora, pedindo essa graça de um transbordamento do Espírito Santo. Você vai ser impactado aí na sua casa. Lembra daquela passagem lá no finalzinho do capítulo 10 dos Atos dos Apóstolos, quando Pedro ainda estava pregando a palavra? Antes de terminar a pregação, aquelas pessoas que estavam naquele lugar começaram a falar em línguas, começaram a glorificar a Deus, e ele disse: como é que eu vou negar a água do batismo agora para estes que receberam o Espírito Santo como nós? Eles glorificaram a Deus, aceitaram Jesus, foram batizados. O Senhor quer impactar a sua vida aí agora, a sua casa sob o senhorio de Jesus, é a nação que te rodeia aí agora, o teu trabalho sob o senhorio de Jesus. Coloque a mão no seu coração, você que está aqui, você que está em casa, e nós vamos clamar pedindo esta graça. Vem Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desta graça, de um canto ao outro deste nosso Brasil. Faz, Senhor, para sermos impulsionados para a missão, impulsionados para a evangelização. Senhor, nesse momento, Senhor, nós aqui estamos no cenáculo, mas não somente nós, cada pessoa em sua casa está no cenáculo, porque, como disse o Papa São João Paulo II, a igreja nunca saiu do cenáculo. Ela traz o cenáculo no seu coração, meu irmão. Sua casa é cenáculo.
Clame o Espírito Santo nesse momento. Peça a efusão do Espírito Santo na sua vida. Esse é o desígnio do Senhor, que cada discípulo missionário, cada discípula missionária seja cheio do Espírito Santo, como os apóstolos foram, porque a igreja nunca saiu do cenáculo. Derrama, Senhor, teu Espírito nessas famílias, Senhor, congregadas no amor nesse momento ao redor da TV. Derrama teu Espírito, Senhor, conceda a efusão do Espírito Santo, para que Jesus seja proclamado Senhor, pois como foi lembrado, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pela ação do Espírito Santo. Clamamos, Senhor, essa efusão do Espírito Santo sobre essas vidas. É o bem maior, o bem supremo, o dom supremo, o doador de todos os dons. Por isso o próprio Senhor recomendou-nos que rezássemos pedindo o Espírito Santo, garantindo que o Pai nos concederia. Derrama, Senhor, da sua parte, da parte do Pai, o Espírito Santo em nossas vidas. Levanta os braços, faça um convite especial. Vem, Divino Espírito Santo, vem tomar posse de mim, vem renovar completamente toda a minha vida. Levanta os braços e vou fazer um cântico novo, o cântico que Deus coloca dentro de nós. Ala carara mandara de shiriri, ala carara mandara de shiriri candara mandara de ala carara de. Não se acanhe no seu clamor. Não se acanhe no seu clamor. Deixa o Espírito Santo tomar a tua vida por inteiro. Que Ele possa nos levar a uma experiência profunda com o amor do Pai. Nesta manhã, através desta programação, Espírito, nós te pedimos que as portas do céu sejam abertas, que as comportas do céu sejam direcionadas para nós, e que toda a força do Espírito seja derramada sobre a nossa vida, para que sejamos movidos por este dunamis, para que sejamos movidos pelo dinamismo do Espírito, Ele que é a força para a nossa missão. Vem Espírito, vem Espírito, vem em nome de Jesus. E nós podemos também clamar, porque o Espírito opera conjuntamente a obra de Deus, também através da palavra. Quando Paulo diz no capítulo 10 da carta aos Romanos: se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, serás salvo. Em seguida ele fala: mas como invocarão se não houver quem pregue? Sinto de clamarmos por um avanço evangelizador no Brasil. Estamos nesse tempo de pandemia. Por certo, algumas pessoas, infelizmente, acabam arrefecendo na fé, se acomodando, não retornando às missas dominicais, presenciais, mesmo tendo oportunidade. Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça e que essa diversidade dessa pandemia nesse momento não mutile a ação evangelizadora. Pelo contrário, a partir da criatividade, do uso dos meios, possamos avançar ainda mais no cumprimento do mandato missionário do Senhor. Erga sua mão e clame pelo avanço evangelizador no Brasil. Clamamos, Senhor, vem derramar teu Espírito mais e mais, o teu Espírito que é agente principal da evangelização, tocando os corações e fazendo com que cada pessoa, cada batizado que tenha a experiência do encontro com o Senhor, sinta que não pode reter para si, mas deve anunciá-lo, deve proclamar-te. Por isso clamamos, Senhor,
derrama teu Espírito, fortalece os sacerdotes, os bispos religiosos, consagrados, consagradas, diáconos, os leigos e leigas, todo estado de vida, Senhor, como disse a Aparecida, chamados a serem discípulos missionários vossos, Senhor, que tenhamos a alegria de evangelizar, como nos tem convidado o Papa Francisco. Desperta, Senhor, suscita esse avanço evangelizador no Brasil, mais e mais, para que sejas reconhecido como Senhor nesta nação, Senhor. E você que durante toda esta oração, você duvida ainda, você está ainda olhando para dentro de você, com desconfiança, com desinteresse, com até mesmo, para que tanta coisa? Você está pensando, você está negando a si mesmo, porque o Senhor te chamou, te criou a sua imagem e semelhança, te encheu com o Espírito Santo pelo teu batismo, e você ainda duvida, você ainda olha para você e debocha dos que rezam. Abra-se, abra teu coração, volte ao Senhor, está na hora, arrependa-se, comece uma vida nova, e diga ao Senhor, eu quero voltar, eu quero te pertencer, eu quero pertencer ao mundo novo, a um Brasil novo, a uma nação santa. Volte-se para o Senhor, arrependa-se e volte. O Senhor te chama, o Senhor te espera, você e toda a sua família. Não tardes mais, a hora da graça é agora, agora, Kairos, agora. Volte. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Levante seus braços e clame forte. Espírito, Espírito, desce sobre esta nação, que desce como fogo sobre as nossas famílias. Vem como em Pentecoste e enche-nos de novo. E enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida e me compreender sem nenhuma explicação. Eu servirei ao meu Deus fiel, ao meu libertador, ao meu libertador. Aquele que venceu, aquele que venceu. Com autoridade, peça Espírito, 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 que desce como fogo, e desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem como em Pentecostes. Toma nossa vida, toma Espírito, esse espaço, Espírito, Espírito, a casa de cada pessoa que está nos acompanhando neste momento. Que cada realidade onde o programa adentra, que se torne sala do cenáculo e que haja a experiência de um novo Pentecostes.
Obrigado, Jesus.